Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra. A leitura da palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11 ao 19. Amém? Então assim diz a palavra. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava ali, em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Então, tudo isso aqui foi preparado para Lúcifer, que era o anjo de luz, um querubim, lá no céu. Deus é o Todo-Poderoso, ele concedia poderes a Lúcifer para comandar e reger o céu, juntamente com os outros anjos, ao qual ele promovia para o nosso Deus louvores. Ele cantava louvores a Deus. Ele prestava cultos ao Senhor Todo-Poderoso. Mas tu eras querubim ungido para proteger e estabelecer. Então Deus o estabeleceu ele para proteger e fazer os cultos prestados para Deus. Ele era ungido por Deus, escolhido. Então eu estabeleci no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Só pedras preciosas, coisas boas. O Lúcifer, que hoje é o Satanás, ele então andava lá no céu, no meio dessas pedras preciosas. Ele era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado. Então, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Pecastes pelo que te lancei fora, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. O querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era bonito, ele era belo, o mais bonito anjo que tinha lá no céu. Então ele corrompeu a sua sabedoria por causa do teu resplendor, porque teria de te lancei dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os seus santuários, e fiz sair no meio de ti um fogo que consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra dos olhos, e todos que te veem, todos que te conhecem dos povos, espanados em ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, o pecado, ele gerou para nós a morte física e a espiritual. Lá em Romanos, acho que capítulo 23, verso 26, vai falar que o salário do pecado é a morte e a vida é um dom gratuito de Deus. Então, quando nós pecamos, nós vamos morrendo espiritualmente, e se não acordarmos e pedirmos perdão a Deus, vem a morte física. E se não tivesse arrependido, reconhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o fim será o lago de fogo e de enxofre. Mas o nosso Deus, ele não quer que ninguém vá para lá. Aqui neste mesmo livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 22 em diante, Deus fala assim: porém, pode eu querer que o homem se perca? Pois não, eu quero é que todos se arrependam de seus maus caminhos, abandonem o pecado e retornem para mim.
eu os salvarei da ira futura, a qual nós vamos ver no finalzinho, que está lá em Apocalipse 21. Amém? Então não saia para não perder a bênção. Então o nosso Deus, ele viu que no coração de Satanás já havia surgido o orgulho, o pecado. Deus, ele vê os nossos corações, ele sabe tudo o que nós fazemos, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, que vai dizer assim: o Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. E no versículo 21, Deus vai falar assim: eu sei onde você vai, eu sei dos seus passos, eu conheço tudo que você faz, eu vejo tudo que você faz. Então não adianta nós tentarmos esconder as coisas de Deus. Às vezes nós pecamos, escondemos da esposa, do marido, do filho, do amigo, dos nossos líderes religiosos, ou seja, dos nossos irmãos, das pessoas, mas, porém, o nosso Deus, ele vê e conhece todas as coisas. Então, as nossas contas serão prestadas para Deus. Então, todos os pecados, ele têm suas consequências. O nosso Deus estava falando aqui para Tiro que ele iria fazer o mesmo que ele fez. Quando Satanás pecou, ele abriu o abismo, ou seja, o inferno ele criou ali para os anjos e seus demônios. O inferno é um lugar de densas trevas, onde o bicho não para de comer, onde há pranto, choro e ranger de dente, dia e noite, por toda a eternidade. Não vai haver luz, não vai haver água, ou seja, não vai haver nada, somente isso: choro, ranger, lamento, e o sofrimento será eterno. O fogo nunca se apaga, vai queimar dia e noite. Então Deus quer nos livrar desta ira. E para livrar desta ira, Deus enviou seu Filho amado, o Senhor Jesus, que morreu lá naquela cruz para nos salvar. Então o pecado é uma coisa tão grave para Deus que quando Jesus morreu, ele estava na cruz, naquele momento que ele estava morrendo ali, sofrendo os nossos pecados sendo caídos sobre ele, estava caindo sobre ele todos os pecados da humanidade toda. Ele olhou para o céu e disse: Pai, por que tu me abandonaste? Aí o nosso Deus virou o rosto, ficou calado. Ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? Por causa dos pecados que estavam caindo sobre Jesus. Os nossos pecados, o meu, o seu, de toda a humanidade. Então ali o nosso Deus, ele virou o rosto, porque ele detesta e ele abomina todo e qualquer tipo de pecado. O pecado traz sérias consequências. Aqui o rei de Tiro, ele se orgulhou também. Era uma das cidades mais populares naquela época. O rei de Tiro, ele estava com todo o poder em suas mãos. Ali ele comprava, ele vendia. Porém, ele foi deixando o orgulho entrar no coração dele também. E Deus mandou que Ezequiel o avisasse. Iria fazer assim o mesmo com ele, o que ele fez com Satanás, se ele não se arrependesse. Porém, ele não se arrependeu. Então, Deus destruiu toda a frota dele. O mundo inteiro dependia do Tiro, da cidade de Sidom, porque ele comprava, ele vendia, mas ele deixou se orgulhar. Ele se colocou no lugar de Deus, achando que era Deus. Então, Deus só temos um só. E assim ele fez com ele também. Ele jogou ele no chão, destruiu tudo que tinha, e ele não se arrependeu, e aí Deus o matou. E aconteceu também com o nosso Herodes. O Herodes, naquela época, depois da morte do Senhor Jesus, ele continuou a viver, mas ele também não se arrependeu. Ele não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus foi concedendo poderes para ele. Ele fazia muitas coisas e o povo começou a clamar a ele, gritando assim, como está lá em Atos, capítulo 12, versículos 22 e 23. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. Isso eles gritavam para o Herodes.
E no mesmo instante, então, um anjo do Senhor feriu